Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. Mantendo a saúde emocional. Filipenses capítulo 1, do versículo 18 até o 21, que diz assim: Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Em algumas traduções, está dizendo o morrer é ganho. Então, nós teremos aqui, como eu disse, uma série de mensagens de cura interior. E a cada momento nós vamos ser desafiados a ser plenamente saudáveis. As mensagens que eu dei antes, falando sobre igreja como corpo de Cristo, e essa igreja, essa comunidade tem que ser saudável, tem que proporcionar um ambiente saudável. Nós trabalhamos com essas mensagens no ambiente da saúde, no coletivo, na comunidade. E agora nós vamos falar sobre saúde espiritual de forma individual. O corpo humano, nosso corpo humano, ele é composto de muitos membros. E se alguma parte desse corpo não estiver funcionando direito, o corpo sente. É ou não é verdade? Da mesma forma, a igreja. Se algum membro não é saudável, ou se algum membro não está saudável, a comunidade toda sente. Isso é um princípio espiritual. Então, nós vamos fazer a série de mensagens desafiando biblicamente o crente a buscar a sua saúde espiritual e também a orar pela saúde espiritual da igreja que essa pessoa faz parte. Então, eu vou começar aqui, como eu disse que nós vamos falar sobre manter a saúde mental. Tem um recorte do site de notícias que eu encontrei na internet, do site da BBC News Brasil, que tem a seguinte informação: a saúde mental piorou para 53% dos brasileiros durante a pandemia. Um relatório de 2017 da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontava o Brasil como o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade nas Américas. O problema afetava 9,3% da população, o equivalente a 18 milhões de pessoas. É muita gente com a saúde mental abalada. E aí, em meio a tudo isso, vem a pergunta: como é que está a sua saúde mental? E o que é saúde mental, gente? Vamos lá, vamos usar uma definição da Organização Mundial de Saúde também. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Em resumo, a saúde mental é estar bem, mesmo diante das dificuldades. Resumo, é isso que é saúde mental. As enfermidades emocionais, elas aparecem através de sintomas, como depressão, sonolência. Em outros casos, ao contrário, é falta de sono, medo ou ansiedade. Nesse texto que nós lemos, na carta de Paulo aos Filipenses, olha só a situação dele. Ele estava na prisão e ele estava escrevendo sobre felicidade. Ele estava preso e estava falando sobre felicidade. Eu pergunto para vocês: dá para ser feliz algemado, preso injustamente, geralmente numa caverna, num buraco, né? Escoltado por soldados? Dá para ser feliz dessa maneira? Mas o apóstolo, ele dizia, né? No versículo 18 está escrito: o que importa?
contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo. Ou, ele quer dizer, nisto eu me alegro, e me regozijarei, ou seja, me alegrarei ainda. Irmãos, ter saúde emocional não é ter falta de problemas, ok? Não é ter falta de problemas, mas é manter a paz e a alegria mesmo enfrentando adversidades. A alegria, ela não pode nem deve estar condicionada às circunstâncias da nossa vida. Aí, de repente, eu posso estar tentando descobrir o que você está pensando, mas você pode ser que, ao ouvir isso, você fala assim, o pastor fala isso porque ele não passa pelas situações que eu passo. Ele não vive aquilo que eu vivo. Eu queria ver ele falar e manter alegria, mesmo vivendo do jeito que eu estou vivendo, passando pelos problemas que eu estou passando por situações que eu passo. Então, meu irmão, minha irmã, deixar claro aqui, né? A sua dor é a sua dor. O seu problema, com certeza, são maiores, porque são os seus problemas. Assim como eu acho que os meus problemas, isso, na minha opinião, são maiores que os seus, porque eles são os meus problemas, né? Mas a alegria ensinada na Bíblia é uma alegria permanente, porque a fonte dessa alegria, ela é Jesus, a fonte dessa alegria é Cristo. Cada um tem o seu problema, cada um tem sua luta, né? As circunstâncias mudam, mas Cristo não muda nunca. Cristo não muda nunca. A alegria, ela precisa estar em concordância com o propósito de Deus. Paulo estava passando por situações injustas, mas ele continuava a se alegrar em Cristo. Em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, o profeta diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora o versículo 19. Porque eu sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, qual que é o segredo para ser saudável emocionalmente? Sabe qual é o segredo? Não é ficar calado. O saudável emocionalmente é aquele que nunca... O saudável emocionalmente não é aquele que nunca fala das suas dificuldades. Pelo contrário, né? Pessoas saudáveis emocionalmente são aquelas que conseguem se abrir, conseguem falar e conseguem pedir ajuda. Tá? Tem uma frase que quando eu era adolescente eu via muito, né? Quando alguém precisava de um psicólogo, a psicologia ainda estava caminhando aqui no Brasil. Aí tem crente que fala assim, meu psicólogo é Jesus. Mas a pessoa precisa se abrir, ela precisa falar, para ser saudável emocionalmente. E o apóstolo Paulo, ele não tinha vergonha. Ele compartilhava as suas necessidades com as outras pessoas. É só ver, em algumas cartas, ele compartilhava as suas necessidades. E ele recebia orações das igrejas por causa disso. De repente, você tem medo de compartilhar suas dores com alguém. Às vezes, você passou por uma situação que confiou alguma coisa para alguém, aí essa pessoa faz igual o carro do vendedor de pamonha. Vocês conhecem o carro do vendedor de pamonha, né? Aí a pessoa sai com um alto-falante contando a sua história para os quatro ventos, né? E aí isso deixou você meio retraído, meio para dentro. Muita gente tem dificuldade, às vezes, de falar com os outros por causa disso.
Porque tem gente que se mostra confiável e depois não é confiável nada. Mas o conselho é assim: procure amigos com quem você possa dividir as suas dores. Tá? Se você estiver tentando esconder seu problema, achando que tem que lutar sozinho, eu vou dizer o seguinte: ninguém é saudável sozinho. Ninguém é saudável sozinho. Tá bom? Sozinho, não. Pessoas saudáveis, elas convivem com pessoas de bem e se afastam de pessoas negativas. Pessoas saudáveis, elas buscam ajuda. Elas são transparentes, elas falam abertamente dos seus medos e fraquezas com outras pessoas. Vamos lá para o versículo 20. Versículo 20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O segredo aqui é manter viva a esperança. Paulo, ele mantinha viva a esperança e a expectativa que estava cumprindo o propósito que Deus tinha para ele. O corpo de Paulo estava na prisão, mas os seus sonhos não estavam. Tá? Ele não se achava uma vítima, ele não se fazia de coitadinho, ele mantinha o seu olhar em Jesus, o autor e consumador da sua fé. A pessoa saudável mentalmente, ela espera o melhor. Pessoas saudáveis mentalmente, elas vivem focadas nas soluções e não nos problemas. Pessoas saudáveis mentalmente, elas vencem os problemas e não se deixam ser vencidos por eles. Como diz lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por que pessoas saudáveis elas são fortes? Porque elas sabem onde elas devem depositar a sua fé. Paulo disse no versículo assim: em nada serei confundido. A sua confiança está no propósito que Deus tem para a sua vida. Então, para enfrentar melhor os problemas emocionais, você tem que estar saudável espiritualmente e realmente confiar em Cristo e na sua obra. Não adianta, irmãos, estar na igreja e não ter um relacionamento com Deus. Sério. Não adianta estar na igreja e não depositar a sua confiança em Deus. Você pode dizer assim: ah, pastor, eu sou fraco, não existe problema nisso. O apóstolo Paulo mesmo escreveu o que Jesus falou para ele. Jesus disse assim, ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Quando sou fraco, é que sou forte. Ser saudável emocionalmente não quer dizer que você nunca teve algum fracasso. A gente tem essa noção errada sobre isso. Achamos que ser emocionalmente forte é ser vitorioso em tudo. E isso não é verdade. Nós somos seres humanos. Mas eu descobri uma frase muito bacana. Não são as vitórias que nos fazem fortes. As derrotas, sim. As derrotas nos fazem fortes. As vitórias, não. Olha que bacana. Então, quando as derrotas chegarem, não perca a determinação. Não fique parado diante das circunstâncias. Não fique intimidado pelos adversários. Mantenha ousadia. Mantenha coragem. Persevere. Não desista diante dos problemas. Outra característica é que pessoas saudáveis são pessoas resilientes. Resiliência, irmãos, é uma palavra usada, me parece que é usada muito em oficina, quando uma peça ela sofre uma grande pressão e daqui a pouco ela se sustenta. Né? O trilho do trem, por exemplo,
tem isso, o trem quando passa, faz uma grande pressão em cima do trilho, mas ele continua firme lá, ele sofre algum desgaste, ele sofre um certo calor da pressão, mas ele continua lá. Então, pessoas saudáveis são pessoas resilientes, pode até cair, tá? Mas elas se levantam, elas ficam de pé, elas continuam com mais força ainda. Como está escrito no Provérbios, ainda que caia 7 vezes, vai tornar a se colocar de pé. Aleluia, amém? Pessoas saudáveis mentalmente, elas seguem em frente. Pessoas não saudáveis, elas param no tempo. Deus não quer você sentado à beira do caminho. Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Aleluia, glória a Deus por isso. Versículo 21, para terminar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em alguma outra tradução diz que o morrer é lucro. Pessoas doentes emocionalmente, elas se matam. Para quem tem saúde emocional, o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Pessoas que têm medo de morrer, elas estão doentes espiritualmente e emocionalmente. Com Jesus sendo o Senhor da nossa vida, esse medo da morte ele tem que ser retirado. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A nossa vida aqui, ela vai passar. Tá? É necessário que a gente esteja disposto a aproveitar essa caminhada aqui na terra. Aproveitar bem essa caminhada aqui na terra. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo ele faz um alerta, que se a gente espera em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, para mudar o rumo da sua vida, você deve começar mudando as suas atitudes. Proteja as suas emoções. Proteja as suas emoções. Você é o único que pode mudar o rumo da sua vida. Você é o único que pode mudar o rumo da sua vida. Vamos orar? Quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar neste momento.